Olé, Olá! Tá escutando? Dá para escutar? e te ouço bem. Parceiraço de Recife, tudo bom, Dani? Boa noite a todos. Tudo bom, meu querido? Que Oh, alegria estar aqui com você. prazerzaço demais, que bom bater esse papo contigo, ainda mais contigo aí, que bom apresentar. Saudade, né? Faz tempo Saudade. que a gente não se encontra na terrinha. Pois é, parte importante dessa minha história, vamos falar sobre, né? Então, Edu, além de você ser músico, professor, compositor, arranjador, premiado aqui em Recife, depois a gente vai falar. A gente quer saber como é que chegou, como é que você chegou ao flamenco, o flamenco te flechou, que eu sei Pois que é. flecha todo mundo. Então, foi um momento assim, Quando se deu isso? Em que ano, mais ou menos? Como é que estava a tua trajetória? sim, Conta sim. aí pra gente. Então, foram umas etapas, né? Eu no início dos anos 90, eu era assim, estudava, eu tocava informalmente, né? Então eu tocava muito rock and roll, MPB, vim dessas escolas, né? MPB, rock and roll de uma forma bem intuitiva. Estava num momento ali em 1992 que eu tinha me decidido realmente por seguir essa carreira, né? E comecei a estudar mais, a ir atrás de algumas coisas. E aí, num dos encontros semanais com os amigos para tocar, para escutar música, enfim, um amigo levou uns vinis, né? Porque a gente tinha uns encontros disso também, assim, que a gente tocava, mas também a gente escutava algumas coisas, tal, para comentar e tal. E um amigo levou uns vinis de um grupo chamado Gypsy Kings. Aí escutei aquele som ali, né? Aquilo me tomou de uma forma assim meio inexplicável na época, né? Hoje a gente sabe como, mas na época assim me foi um impacto, né? E puxa, uma sonoridade, algo, né? Algo diferente, algo que me provocou uma atenção assim, né? Mas eu não tinha qualquer referência sobre aquilo, né? E gostei muito e fui tomado. Isso em 1992. Aí, enfim, o tempo passou mais um pouquinho. No ano seguinte, eu estava em Porto Alegre para o casamento de uma prima. E aí meu primo, o irmão mais velho dela, sabia que eu estava estudando violão, que eu estava nessa vibe mesmo de buscar me aprimorar e tal. Ele falou, cara, vou te colocar aqui um som para tu escutar um rapaz aqui. E aí ele me deu a capa do vinil, assim, né, do LP, uma capa azul, né, uma capa azul, assim, escrito Arte de Paco de Lucia. Aí foi um impacto mesmo, porque aí eu pensei assim, nossa, existe vida fora da Terra, porque Nossa, o que aquele fantástico. cidadão fazia com o violão, assim, na minha concepção, assim, era algo inimaginável. Falei, o que é isso? Né? O que é isso? Então, recebi aquele impacto, né, com esse grande violonista, assim, né, com essa sonoridade distinta, essa coisa, assim, mas eu ainda estava sem referencial, né, escutei aquilo, né, Nessa época você ainda você já morava em Salvador? já morava em Salvador. Eu vivo em Salvador desde 90, eu cheguei em Salvador em 90 para morar, né, e Então foi o aí, primeiro contato, não foi lá em Salvador, foi nas terras da família gaúchas. não, é isso, eu tive aquele contato aqui em Salvador com o Gypsy Kings, né, com a obra do Gypsy Kings Sim. ali, e lá em Porto Alegre eu conheci a arte de Paco de Lucia. Isso em 93. Então foi 92, 93. E aí no ano seguinte, né, 94, eu já estava iniciando um processo para me preparar para fazer o bacharelado
em violão clássico na Federal, na Universidade Federal da Bahia. Então, comecei a fazer umas aulas particulares para poder me aprimorar, para fazer o teste lá, para entrar e tudo. E no decorrer do ano, assim, né, eu não assistia tanta TV, mas numa das vezes que eu estava assistindo TV, assim, aí veio um comercial de uma bebida chamada Domec. Né? Domec. Nesse comercial estava lá uma manifestação flamenca, né? Que não era só o guitarrista que estava lá, mas tinha dança. Né? Então, eu vi pela primeira vez um conjunto de coisas acontecendo em relação a essa arte. Né? E aquilo me encantou profundamente. Eu já estava naqueles impactos do que eu tinha escutado em outros momentos, mas aquilo... Já tinha outras expressões, né? Me deu assim, tanto que eu fiquei tentando tirar de ouvido aquele tema e tal, do Domecq. Isso em 94. Aí, no segundo semestre de 94, eu estava lá tomando minhas aulas com o meu professor da época, e ele veio para mim e disse assim, olha, né, eu sei que tu gosta dessa coisa espanhola, tal, não sei o que, de Flamengo, vai ter um curso aqui em Salvador de um violonista aí, flamenco. Né? Aí ele me deu um release, assim, me deu uma propaganda do curso, e aí estava escrito lá, assim, Fernando de la Rua. Né? Olha aí. Flamenca e tal, não sei o quê. E aí estava ali falando o release dele, e no release dele, assim, falando da atuação dele no comercial da Domecq. Eu falei, eu não acredito. Não. É o cara da comercial da Domecq, cara. Eu me inscrevi de cara no curso, né? Na mesma semana, no mesmo dia. E foi ali que tudo começou. Porque é impossível você, tendo um contato com o Fernando e a Yara veio junto, é impossível você não mergulhar, né, naquilo que eles defendem, né, naquilo que eles tratam de uma forma tão incrível. Né? Então, foram dias incríveis que eu estive, né, junto ali com o Fernando, absorvendo toda essa nova concepção, toda essa linguagem e conversando com ele, com a Yara. Diga. E nessa semana foi uma imersão, né? Foi. Desse curso. Foi. Quem transitava também nesse meio, então, nesse ambiente? Quem trouxe... Aí né, você começou a ver outras pessoas também, né? Sim, Desse meio. Isso, né? Assim, tinha uns Lembra colegas, de nomes? né? Tinha uns colegas lá que eram da Federal também, o pessoal que estava buscando. Alguns participaram, assim, do curso. Quem trouxe na época, né? Isso foi em outubro de 1994. Né? Quem trouxe a Yara e o Fernando foi a bailaora Rita Bastos. Ela preside o Centro Flamenco aqui da Bahia. E aí foi assim, né? Depois que no decorrer do curso, enfim, ao final do curso, aí, digamos que eu fui recomendado, né? Para poder prosseguir nisso. E aí a Rita me chamou, me convidou para poder participar, montar um trabalho em cima disso. Na época, havia um bailaor muito bom aqui em Salvador, um peruano chamado Rafael Aguilar. Era um cara que bailava já muito na época, assim, com quem eu aprendi bastante, porque ele não só bailava muito, mas ele sabia o que ele queria da guitarra. Ele te dizia assim, não, bota um rasgueio aqui, bota um negócio aqui e tal. Então, eu comecei a trabalhar e de cara me encantei com essa questão de trabalhar com baile, com dança. Né? Isso foi um universo que se abriu assim à minha frente. E nesse estímulo, né, então formamos um quarteto na época, né, a Rita, o Rafael Aguilar, eu e o Sérgio Aguilar, irmão do Rafael, que estava uma vibe parecida com a minha, assim, aprendendo. Né? Ele também vinha do erudito, essa outra forma de violão, e fomos meio que aprendendo juntos ali, e formamos esse quarteto, que se tornou o grupo Arte Triana, na época. E aí, Arte Triana. Arte Triana. Você formou o grupo. Isso. Em dezembro de 94, fizemos foi a nossa estreia
Olha, foi Foi a rápido. Foi primeira, rápido. minha primeira subida ao palco com esta arte, né? Todo de negro, Todo, todo, né? Eu, tomando figurinha. e aí, assim, e aí não parei mais, porque, né? E aí o ano de 95 foi interessante, porque foi o ano que passou aquela novela da Globo, Explode Coração, né? Eu nunca toquei tanto na minha vida do que nesse ano de 1995. Acho que eu nunca fiz tantas apresentações. Era quase todo final de semana, assim, festas ciganas, festas e festas ciganas, essa, né? E que aí a Ficou de gente moda, né? e aí a gente foi aproveitando, né, justamente para ir introduzindo as coisas mais flamencas e mesclando com as coisas, com algumas coisas do Gypsy Kings e tal. Então, né, foi uma maneira também que Quais eram os palos que vocês mais tocavam, assim, vocês mais trabalhavam nessa época? E tinha cantaor também, cantaora nessa... Vocês já tinham contato assim? não, ainda não Ou era uma coisa tínhamos mais instrumental? mais instrumental, né? A gente não Instrumental, tinha né? esse contato muito com Kant, isso foi vindo com o tempo, mas a gente fazia muito no instrumental, então montávamos tangos, né, alegrias, as sevilhanas, então que chamavam mais atenção assim do público em geral, né, tinha todo Até aquele pela contexto. própria novela, né? As rumbas, né, porque aí tem a coisa também dessa proximidade com o Gypsy Kings, então as rumbas eram muito bem Sim, aceitas também, obviamente. verdade. E a gente ia mesclando essa parte com, né, com umas alegrias, com uma soleá-pugileria aqui, uns tangos, né, aí juntando com a coisa das castanholas, das sevilhanas, então íamos juntando. Então, esse ano de 2005 foi desculpe, de 1995, 95, 95. foi um ano assim que realmente foi de muito trabalho e também de muito aprendizado, né? E assim, desde o primeiro momento que a Yara e o Fernando vieram, eles passaram a vir em outros momentos também. Então, né, eu sempre ali colado nesse aprendizado com eles, né? E depois de um determinado tempo que começou a ficar mais difícil para o Fernando vir, porque ele, né, começou a trabalhar mais e mais e tal, eles foram para a Espanha. Aí a Yara vinha e aí, né, tremendo aprendizado e pessoas assim que sempre foram muito generosas, né? Quem já, né, são mestres extremamente generosos, assim, te colocam no caminho com muita vontade e te passam as coisas assim com muita vontade, com muita alegria, né? E é impossível você não se ver Verdade. envolvido, né? Cada vez mais. Então foi assim. Eles são realmente apaixonantes. É, então foi assim que tudo começou, né? E o ano de 95 com muitas coisas acontecendo por conta, né, dessa exibição da novela, então, né, a gente também aproveitou para ir demonstrando, então o grupo Arte Triana aí, né, foi desenvolvendo esse trabalho e nesse mesmo ano eu fiz um trabalho com o Centro Espanhol daqui. O Instituto Cervantes, que na Não, época devia ter Cervantes outro ainda nome, né? não tinha o Cervantes, ainda não tinha chegado aqui. O Cervantes é mais recente, mas tinha aqui um centro espanhol. Né? Na verdade, Aham. existem dois centros aqui da colônia espanhola: o Centro Espanhol da Bahia e a Sociedade Cultural Caballeiros de Santiago, que eu vou falar logo mais Ah, aí, que também faz parte dessa história. Então, em 95, né, nesses trabalhos, né, com o grupo Arte Triana, aí surgiu essa oportunidade também de fazer um trabalho com o pessoal do Centro Espanhol, né, capitaneado lá pela Tina Leiro. Foi onde conheci nossa querida Karina, Karina. ali naqueles trabalhos, né, trabalhei com turmas lá na época das professoras Célia de Nunes e a Pilar Blanco, né, principalmente, foi com quem mais eu montei, porque eles estavam montando um espetáculo para acontecer no Teatro Castro Alves aqui, que é um teatro grande, né, que tem aqui. E aí
tive essa experiência também com o pessoal de lá e foi onde, né, conheci Karina e tal. Foi a primeira experiência, assim, com outros grupos também. Isso, assim, eu digo, grupos isso, interagindo, né? isso, Você isso. Triana com o grupo de Isso, Lina. né? Então, você tinha, né? Então, eu tive contato com esse grupo que era do Centro Espanhol, né? De uma entidade da colônia espanhola, e nós do Arte Triana, né? Na época também desenvolvia trabalhos de flamenco aqui, a Irene Madureira, né? Uma grande bailaora, que hoje reside na Alemanha, né? Ela também estava aí montando, começando a buscar, a Ila Vita também, né, outra bailaora que estava começando a montar seus Legal. trabalhos. Então, assim, e o pessoal do Centro Espanhol, e lá no Cavalheiro de Santiago, a Margarete Lusquinhos, né, que estava já começando a montar também os trabalhos ali. Então, a coisa estava, né, havia uma efervescência, assim, né, uma busca. É efervescente, eu ia falar isso agora, É, porque Salvador também tem uma grande concentração, na Bahia, né? De imigrantes, né? sim, Da sim, comunidade. sim. É muito, tem muitos imigrantes aqui, a grande parte é do norte, né, da Galícia, né? Então muita cultura A galega. família de Karina, né? Da Pois Galícia. é, pois é, mas sempre possível se trabalhar também com o flamenco dentro dessa colônia, né? Então o flamenco, né, também era aceito e se desenvolvia, né, graças a Deus aí nisso. E é interessante porque nesse mesmo ano de 95 foi o primeiro Réveillon que eu passei tocando, porque nós fomos para o Réveillon de um grande hotel daqui de Salvador, o Bahia Olha, Palace, né? Nos convidaram e fizemos o Réveillon aí, estava no embalo, né, da novela, e o primeiro Réveillon que eu não passei em casa. e ainda nesse momento ainda não só com os guitarra, baile e o cante ainda Ainda não tínhamos, não nós tinha chegado. havia uma cantora, né, que Mas cantava nessa outros tipos de cena, música, né, Jaqueline Damasceno, que era de uma banda que a Rita Bastos produzia. Então a Rita convidou a Jaqueline para, né, ver se ela se aproximava do contexto, e ela gostou. Então ela passou a estudar um pouco, né, tirar as letras, enfim, né, e aí começamos a ter a participação dela, então de um cante assim mesclado, né, miscigenado ali, mas tendo algo, né, nessa coisa do cante, né? E foi um período também, se não me engano, foi 90 e não sei, não lembro se foi 95, 96, a Rita trouxe aqui para Salvador o Mário Vargas, né, que é um grande ah, cantador, né? Então, nossa, fizemos aí um workshop com o Mário Vargas e foi muito bom, porque também entrou aquele contexto, né, do entendimento um pouco de como funcionava a coisa com o Kant. Então era, né, para a gente muito novo, e fomos absorvendo pouco a pouco. E, e aí, e nisso, né, passando os anos aí, a Yara quase todo ano aqui em Salvador, e eu colado na Tia Fofa, com certeza, para não tinha um vídeo perder pouco. nada. Tia Fofa, tudo que ela tinha para mostrar estava ali, porque é uma escola, né? É uma De vida, né? enciclopédia De vida. maravilhosa. Flamengo. Então aí, né, aí vieram os anos 2000, né? Então aí fomos, né, com o grupo Arte Triana aí durante mais uns 5 anos aí, né, a partir de 94 ali, final de 94, 95, aí 96 e tal. E em 2000 eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com a Margarete Lusquinhos, né? Foi aí que a gente começou a se aproximar, né? E em 2001 eu passei a trabalhar com o grupo do Cavalheiros de Santiago, né? Presidido Uau, por ela, e legal. virei o diretor musical lá do grupo, né? Enfim, 2001 para cá, estamos aí há 21 anos, né, de parceria, né, com o Cavalheiros de Santiago, aí com a Margarete, queridíssima, né, grande bailaora, né, montamos muitas Maravilha. coisas e
aí, nesse processo também, do Cavalheiros, também das Vindas da Iara, vai chegar por aqui, em um determinado momento. Assim, antes disso, só para... Né, ali mais ou menos em 2003, a Célia Nunes, que era uma das professoras lá do Centro Espanhol, ela sai para montar o próprio trabalho dela, né, a academia dela, enfim, que é a Companhia de Danças Espanholas. Né, ela monta esse local, esse grupo, né, essa academia, e aí eu começo também a trabalhar com a Célia Nunes, em 2003. Então, tinha, né, mantendo o trabalho com o grupo dos Cavadeiros de Santiago, agora com a Célia Nunes também, e aí seguindo com os meus estudos, né, tendo que mesclar tudo isso com o meu desenvolvimento na acadêmico. Fazendo aquele jogo de cintura, né? Aquele jogo de cintura total. Né? Então, o R.C. Stream falou aqui, eu chego por aí 2004, conhecer esse cara é um presente da vida. Meu Concordo. Irmão parceiro, Rodrigo Sestrem, multi-instrumentista, um grande poeta, assim, né, um presente no meu percurso. Em 2003, né, Rodrigo, eis que chega lá para trabalhar também, aparece lá para trabalhar com a Célia Nunes. Lá nos conhecemos. Ele veio aqui? Aí, foi ele que veio aqui? Não, né? Foi ele que veio aqui em Recife? Sim, ele teve aí também. Que ficou na flauta? Sim. Foi ele? Só na flauta. Eu lembro. Calma que a gente vai chegar lá, porque tem muito chão pela frente. Vamos chegar né? lá. Ainda tem um percurso. Né? Tem uma estradinha. Tem a estradinha. Então, 2003, né? E aí vem também em 2003, um cantor, né? Aí da colônia espanhola aqui, o senhor Tomás Puga, né? Que se tornamos grandes amigos, né? Que se empolgou, né? Apesar de toda a formação do Gallego, ele vinha de uma formação de canto lírico, assim, tal. Mas também se meteu aí a cantar as letras, principalmente as letras do Camarão, que ele sempre gostou muito do Camarão de Laísa. Então ele escutava as letras, tirava as letras, cantava do jeito dele, e aí seu Tomás virou o cantaor aí de todos também aqui. Né? Eu lembro. Por um bom tempo. E ele teve aí em Recife. Eu lembro dele. Lembra? Então, grande Tomás. Eu comprei até o CD. Pois né? Fizemos uns essa recordação linda. Então, a partir de 2003, né, foi acontecendo. E aí veio um momento que foi muito especial, né, e que passou a me trazer outras dimensões do trabalho com o flamenco, num contexto mais amplo. Né, no flamenco enquanto ferramenta artística, ferramenta de construção para coisas mais além. A educação já vem assim, caminhando, né, para entrar como parceira também. Sim, em 2005, eu vou começar a atuar como professor no Estado, né, da educação profissional do Estado. Né. Então, aí também o lado, né, da docência começa a tomar um espaço. Né, e eu sempre gostei muito dessa coisa de transmitir, sabe? Sempre me deu muito prazer, né, esse lado. E aí, por causa disso, né, mais adiante eu vou buscar, porque eu era bacharel, né, e aí eu fui buscar a licenciatura, porque eu, né, pensei comigo, olha, se eu estou entrando nesse contexto, né, e envolve grande responsabilidade você transmitir, e eu não queria fazer a coisa de qualquer jeito, então eu fui buscar, né, os ensinamentos também desta parte da docência, né, que o bacharelado não oferece. Então, busquei a licenciatura em música também, né, me formei, me graduei como licenciado para poder atuar no ensino. Né. Então, tudo isso, eu terminei meu bacharelado em
no ano 2000, final de 2000, e aí a docência começou a entrar, aulas, eu comecei a ter algumas experiências e a gostar muito disso, então esse rumo da docência foi tomando esse caminho, né? Também foi exigindo de mim também essa responsabilidade nesse sentido. E aí, o que acontece? Voltando um pouquinho, né? Falei 2005, mas em 2004 vai ter um momento, né? Como eu estava falando, um momento que é bem crucial. Assim, a Célia de Nunes, ela montou um projeto chamado Espanha na Bahia, né? Esse projeto Espanha na Bahia envolvia uma montagem de um espetáculo que colocava no palco ao mesmo tempo um grupo flamenco e um grupo afro. Então, nós começamos a ter contato, assim, eu tive contato com o trabalho afro, né, da cultura africana ali, e lidava com os orixás. Nós lidávamos com a questão dos orixás. Então, aí eu comecei a montar, né, essa trilha desse espetáculo nesta forma mesclada, né, envolvendo palos flamencos e envolvendo coisas africanas e brasileiras, né, nessa junção. Né, Algumas similaridades, né? Pois Algumas é, né? similaridades. Por exemplo, usando o tango, né, o compasso do tango flamenco, numa mescla com o compasso de capoeira, por exemplo. Né? Você criando todo esse momento, né, com a capoeira. Então, foi um Essa trabalho assim. interação, Edu, desculpa te interromper, essa interação no palco que você fala também coexistia no baile, música e baile Sim, juntos? sim. E coexistia os bailes juntos, ou seja, numa mesma estrutura musical, você Está tinha documentado? eu creio que foram feitos vídeos e tal, a Célia de Nunes deve ter, certamente. Porque Aham. no mesmo, né, por exemplo, no mesmo número, você tinha uma interação entre as bailarinas flamencas e as bailarinas afro, né? Isso foi Maravilhoso. muito forte, assim, foi me colocando algo, né, e me mostrando que outras coisas eram possíveis, né, no uso dessa arte, né, que realmente Ancestralidade pura, né? é Nesse momento aí. total, total. Até porque se trabalhava muito com a questão dos orixás também. E a Yara, inclusive, veio participar, né, veio participar do Espanha na Bahia, né, da Elo, e também o Espanha na Bahia trouxe assim o contato então que vamos ter com o Diego Zarcon. Aí a coisa de um cante flamenco estabelecido, né? E que foi muito importante, né? Diego virou um parceiraço e de lá para cá, por anos, ele tem vindo, graças a Deus, a gente tem tido essa interação e, para mim, sempre é um aprendizado. Então, esse projeto, né, o Espanha na Bahia, ele teve depois mais duas edições. No ano seguinte, 2005, e a outra, se não me engano, em 2007 ou 2008. E sempre trazendo, né, sempre com a Yara participando, o Diego, né, e tinha muita força, né, e essa coisa da ancestralidade, né, do quanto essas artes são muito próximas, né, quanto é necessário reunirmos novamente aquilo que o tempo separou, né, foi fragmentando, né, nos estilos, enfim, né, mas a arte é uma coisa muito ampla e esse trabalho foi muito importante porque me deu uma outra visão, né? Pela primeira vez eu estava ali utilizando, né, de uma ferramenta, não apenas buscando fazer o flamenco na sua forma mais tradicional, mas utilizando o flamenco numa outra forma de linguagem, né, miscigenada. Então, foi um resultado muito bom, assim, foi um projeto incrível. Fazendo assim, né?
A foi, percepção, pois é. Então, assim, tomando foram uma dimensão, é, tridimensionalidade. exato, né? O ano de 2004, 2005, vivendo o Espanha na Bahia, né? Vivendo esse projeto nessa forma e tendo esse contato com a parte afro, né? E eu tomando cada vez mais gosto e sentindo mais necessidade de estar junto com a dança, porque assim eu, como músico, me sinto mais completo se eu estou realizando algo com esta arte irmã, né? Que a academia foi separando ao longo dos séculos, mas que já foi uma coisa só, né? Desde do período, né? Desde a antiguidade. Né? Sabemos que dança e música e assim muito da teoria musical que está estabelecida nos livros, ela se tornou estabelecida e sistematizada graças à dança, graças à vivência na época dos músicos dos compositores com a dança, com o criar para a dança, né? Período renascentista principalmente, né? Então a dança sempre nos forneceu muito, né, nessa interação. Então eu não me imagino sem, né, sem essa concepção de sem criar para essa concepção, né? Eu encaro como algo só, né? E o Espanha na Bahia foi um projeto que me abriu muito nesse contexto, né? Da dança. E aí, em 2006, aí vieram assim, veio um momento em que eu consegui juntar as moedas para ir para a Espanha. Então, era chegada a hora de eu respirar da Beber da fonte, fonte. beber da fonte, respirar aqueles ares, né, para entender melhor assim aquilo que eu estava fazendo para buscar realmente. E nesse momento, né, tão crucial, mais uma vez, tia Fofa, tio Fernando foram fundamentais para mim, porque eu na época eu me inscrevi, na verdade, a Yara me inscreveu no Festival de Córdoba, Festival de Guitarra de Córdoba, né? Eles fizeram todo o processo lá, me ajudaram totalmente nisso. E aí, lá na Espanha, né, no tempo que eu passei lá, a Yara, quando eu cheguei, a Yara estava montando o espetáculo das alunas dela, né, da Academia Elorno, né? E aí, tia Fofa, né, sempre tão generosa e sempre, né, querendo nos botar para frente, né, me convidou para poder fazer parte do espetáculo, assim, ó, vem ensaiar com as meninas, vem ensaiar conosco. Aí tinha um guitarrista, né, na época, o Reza, que era do Irã, né, esse cara, ele estava trabalhando lá com a Yara, né, e aí, né, entrei nesse trabalho, e aí quem participou também com um baile nesse espetáculo da Yara lá foi a Milene Munhoz, né? Toquei Ah, me lembro. montamos uma alegria, montamos uma alegria, eu montei o silêncio para a alegria dela e tal, não sei se ela lembra, enfim, mas aí, né, foi essa vivência, olha, e, né, isso foi muito importante. E nesse contexto aí, né, de entender essas raízes, né, da Yara dar essa oportunidade grande para mim, assim, nesse período, o Fernando estava montando um trabalho, estava lá montando, já tinha montado, enfim, porque na época já estava começando um movimento na Espanha de mesclar flamenco com hip hop, com rap, né? Tinha um grupo em alta na época que era o Ojos de Brujo, né? Não sei se Sim. fantástico o trabalho dos caras, assim, fantástico. E o Fernando estava montando um trabalho com uma bailaora lá, com uma artista, Latica, que ela justamente ela trabalhava com coplas e tal, e ela entrava com essa parte, né, meio de rap e tal, e bailava, né?
no trabalho enquanto ela fazia toda essa parte, né, poética e tal, né, e com a trilha do Fernando, assim, e o Fernando, né, numa forma bem miscigenada ali, né, trazendo elementos sempre, né, da música brasileira, das referências. Então, assim, né, o Fernando também me estimulou muito nesse sentido de expandir, né, expandir a coisa. E vendo esse trabalho acontecendo, né, aí, tipo, eu fui lá para beber de uma fonte de questões mais tradicionais, mas vi isso acontecendo também. Vi essa possibilidade. Falei, olha, tem mais coisa, né? Tá? Então, Eu gosto de brincar, Edu. Eu gosto de brincar, eu digo assim, é o flamenco sendo flamenco, porque o flamenco já é uma mistura, né? pois é, Então, é o flamenco sendo flamenco. justo, justo, né? Uma arte tão miscigenada quanto a nossa cultura, né? Então, por isso que foi... Então, assim, aquele ano 2006 foi um ano muito importante, porque eu, né, tomei contato lá, fui para o Festival de Córdoba, né, uma aula com grandes guitarristas, com Manolo Sanluca, com Manolo Franco, com José Antônio Rodrigues, com Paco Serrano, né? Mas, mesmo com essas experiências, esses momentos vividos ali com a Yari, principalmente com o Fernando, nesse trabalho que ele estava desenvolvendo ali, foi muito, me tomou muito, assim, essa questão, né? E aí, quando... E aí teve um outro momento também muito interessante nessa ida, que lá o Fernando me apresentou para Latatia, né? Que com a Ana Romero elas estavam comandando Las Carboneiras, né? Estava lá Las Carboneiras. Aí, né, me convidaram lá, fui ver a coisa do tablau, mas elas também me convidaram, porque elas na época estavam participando de uma montagem de um espetáculo, né, chamado Las Trece Roças. Era uma história da época da ditadura, né, de 13 meninas que foram fuziladas e tal. Era um espetáculo denso, então só mulheres no palco, inclusive, e aí foi, né, pela primeira vez eu vi uma guitarrista Feminino, flamenca, mulher. né, uma mulher na guitarra flamenca. Eu acho que naquela época, né, se ela não foi a primeira, foi certamente uma das primeiras que estava assim conseguindo um lugar, né, um cartaz ali, que foi a Antônia Jiménez, uma grande guitarrista, assim. Então aquilo, né, foi incrível de ver aquela Impactante, né? montagem, foi bem impactante. Então foi um outro momento muito importante. Então volto da Espanha com tudo isso na mente, assim, com todo esse rebuliço, né, todas essas experiências acontecendo. E aí o meu irmão parceiro, aí, o Rodrigo Sestrem, né, no segundo semestre, ele estava vivendo lá no Rio de Janeiro e ele estava em contato com um trabalho lá de Macaé, né, do estúdio Cláudia Prince, né, uma academia de dança lá de Macaé, faz trabalhos belíssimos, e lá uma maestra, nossa saudosa Helena Assis. E aí a Helena tinha chamado o Rodrigo para fazer, né, para montar um trabalho, e o Rodrigo me indicou e veio, né, conversar comigo aqui em Salvador de uma proposta desse trabalho, ou seja, era um trabalho que envolvia o flamenco, porém envolvia pegar obras da nossa música brasileira, conhecidíssimas, e transformar em palos flamencos. Né? O espetáculo, né, se chamou No Tom Brasileiro. Esse é o nome do No espetáculo. tom brasileiro. No Tom Brasileiro. Então, foi aí que realmente a coisa fechou, assim, para mim, no sentido desse uso, né, dessa ferramenta artística flamenco numa conexão com a cultura, né? Uhum. Então, por exemplo, músicas como Cálice, do Chico Buarque, por tangos, Ponteio, de Edu Lobo, como Soleá por Buleria, né? E por aí foi várias, né, outras grandes obras,
brasileiras e que eu transformei, assim, pela primeira vez essa experiência de tornar essas obras palos flamencos, assim, de colocar elas dentro dos palos, né? Então foi, E esse projeto com bailaores também. sim, dança, né? Dentro do espetáculo que envolvia todas os estilos que existia na academia, né? Jazz, balé, enfim, contemporâneo. Tinha parte de flamenco que a Helena Assis, ela comandava, né? O Estúdio Cláudia é presidido pela Cláudia Prince, e a Helena, né, era a parceira dela na montagem de todo o espetáculo. E a Helena, Ela além de era uma participar... companhia de dança? Ou Não, eram as alunos? não era uma companhia de dança, era da academia, tinha a parte de flamenco. E aí, na parte de Aham. flamenco, ela veio com essa inovação, né, e trazendo músicos ao vivo, coisa que não tinha, né, no espetáculo de uma forma geral. Então, Ai, pela primeira maravilhoso, né? vez, né, começou a entrar só música na parte de flamenco, toda feita com música ao vivo, né? E nós montando, e assim, montar isso foi um divisor de águas para mim, porque ali naquele momento, né, fechou um contexto que veio do Espanha na Bahia, que veio daquela experiência de ver o Fernando fazendo aquele tipo de trabalho lá na Espanha, e agora pegando grandes obras da música brasileira e tornando-as palos flamencos, né? Então, né, e aí eu não parei mais, assim, é algo que me define enquanto artista, né? Eu passei Agora eu estou a entendendo fazer tudo, isso. Aço Preto. Pois é. Estou entendendo tudo. Aí eu tomei gosto pela coisa e assim, né, grande parte das vezes, por exemplo, que a Yara vinha para os lados de cá e que a gente trabalhava, né, bons momentos desses, o Fernando não podia vir, então eu estava ali colado na Tia Fofa para acompanhá-la, né, que já era um grande, né, aprendizado, um grande desafio, mas ela também estimulava, ela também gostava dessa coisa diferente, até porque o Fernando já estava muito nessa vibe. Então, né, era comum a gente ter, por exemplo, uns bailes, né, uma soleá por buleria, que a gente fazia um silêncio dentro da soleá por buleria e, por exemplo, né, uma que o Rodrigo estava junto aí, né, fizemos o tema de bandolins, né, do Oswaldo Montenegro, Ah, que como lindo. silêncio para Tia Fofa, né? Isso foi uma das loucuras aí, né, incríveis que a gente fez. Então, assim, eu passei a trabalhar dessa forma. Então, isso aconteceu a partir de 2006, né? E lá no Estúdio Cláudia, lá em Macaé, né, foram 13 anos de trabalhos, né, de 2006 até 2019, né, que fechamos o ciclo, né, que aí nossa querida Helena Assis nos deixou, mas foram 13 anos de muita construção artística nesse contexto mais amplo, né? E claro, mantendo sempre o respeito por uma arte, né, que de fato não havia nascido no Brasil, mas que eu estava me apropriando, né, durante os anos e sempre buscando manter muito respeito nessa miscigenação, eu não digo nem fusão, porque eu não gosto de usar muita palavra fusão, que ela já foi Uhum. utilizada de formas não muito adequadas, mas eu digo assim, uma desfragmentação da arte, né? De você reunir novamente aquilo que foi separado um dia que na verdade está aí. Então é com isso que eu gosto de trabalhar, né? Dentro desse contexto. E Eu te aí, escutando, eu vejo uma coisa assim tão. As coisas são um pouco cíclicas, né? Eu diria, não um pouco, realmente são cíclicas. E aí você mostrando esse trabalho que foi feito tão. Você está falando 2005, né? 2006, não é 2000, isso? Até agora, né? Vamos sim. dizer assim. E como é que era nessa época, como é que era a aceitação assim, desse trabalho tão diferenciado?
né? Porque eu imagino que os outros grupos mantêm, né, tinha, assim, mantinha aquele tradicionalismo, né? Mas e vocês estavam vindo com uma coisa mais inovadora, né? Sim, Vamos dizer assim, de vanguarda. sim. Não, Não sei se eu posso aqui, falar dessa forma. então, aqui para os lados de cá, né, do Nordeste, assim, era muito natural, né? Havia uma aceitação, tanto que eu comecei a fazer isso também com algumas coisas, com alguns trabalhos, eu comecei a colocar um pouco dessa mescla em todos os trabalhos que eu participava, né? Buscando, inclusive, deixar uma marquinha ali distinta em cada trabalho, né? Eu nunca, por exemplo, né, com cada grupo que eu trabalho, eu sempre procuro desenvolver o trabalho para aquele grupo, assim, montar os temas pensando, né? Então, de um grupo para outro, nunca vão ter temas repetidos, porque cada um tem uma forma ali que eu busco colocar essa forma. Então, desde aquele momento de 2006, né, nesse trabalho com a Helena lá em Macaé, com o Rodrigo, enfim, eu comecei a realizar isso com alguma frequência em outros trabalhos. Tanto que em 2008 teve outro Espanha na Bahia, né, uma outra edição. E aí, ali em 2007, 2000, por ali, de 2007 para 2008, eis que reencontro nossa querida Karina Leir, né? Eu já ia perguntar, né? Pois é, ali, Onde é que 2007, por Karina está ali, metida aí nesse meio? 2007, 2008, a gente se reencontra, né? Por conta de uma atividade assim e tal, e aí começamos a nos reunir para montar, para construir, né? Construir um trabalho. E junto, né, dessa reunião nossa, é mais ou menos um período que eu também começo a trabalhar com Daniel Moura, que foi bailarino lá, né, do Cavalheiros de Santiago, aí saiu para montar o trabalho próprio dele, também, né, dentro de uma academia, né? E aí começamos a montar e a trabalhar juntos. E aí veio um momento, né? E aí trabalhando com Karina, né? A gente se apresentando, construindo algumas coisas, e com o Daniel aí eu trazendo aquela ideia daquela vivência lá de 2006 e que foi se prosseguindo, né? Foi prosseguindo ao longo dos anos, né? Nós estávamos buscando montar um espetáculo e aí eu trouxe para o Daniel a ideia de realizarmos um espetáculo trazendo obras nordestinas, né, e juntando esse universo da mulher espanhola e da mulher nordestina. E aí veio também nessa ideia com ele o nome Entre Carmens e Severinas. Ah, E aí nesse espetáculo mesma ideia, né, de trazer para os palos flamencos grandes obras aqui do Nordeste. Então fui para Alceu Valença, fui, né, para Zé Ramalho, Gilberto Gil, Djavan, enfim, obras aí maravilha. que vieram como por tangos, por alegrias, solear por bulerias, sevilhanas, enfim. E dentro dessa Rodolfo, experiência, nesses espetáculos, quando você estava trabalhando com Karina, era só vocês dois ou tinha mais? Já tinha cantadores que acompanhavam então, vocês? Eram em restaurantes, nós sempre tablados? fazíamos, né, com o senhor Os Tomás locais. Puga, né? O senhor Tomás virou uma peça chave, né, nas apresentações, principalmente com os espetáculos do Cavaleiro de Santiago, né, nas apresentações com a Karina, né? Então nós tínhamos, né, esse trabalho com, né, e ele tomando esse lugar também assim. E nas vezes que eram possíveis, e aí o Diego começou a vir para aqui para Salvador também com mais frequência, né? E aí para alguns espetáculos contávamos com a participação do Diego, né? E aí nós montei com o Daniel ali mais ou menos em 2006
2009, por ali, para 2010, o Entre Carmes e Severinas. Aí demos forma para essa ideia, né, que eu trouxe baseado naquela experiência lá de Macaé, né, com a Helena Assis. Montamos o Entre Carmes e Severinas, que ficou aí né, uns 2, 3 anos, né, em atividade e realizando, né, em alguns lugares aqui. E nesse processo também, 2009, mais ou menos ali, 2008 para 2009, com Karina, a gente cria o Grupo Aires, né? Porque assim, nós vimos também que tinham algumas bailaoras que originalmente eram de outros grupos, né? De algum dos grupos, mas elas já tinham saído ou estavam ali, né, transitando, enfim, e aí reunimos essas bailaoras, né? Gente que foi do Centro Espanhol, gente que foi do Cavaleiro de Santiago, gente que bailava com a Irene Madureira, com a Ilha, enfim, tal. Juntamos essa turma e aí montamos o Grupo Aires, né? Por uns 2 anos aí. Por você, Karina, Daniel também? Então, Daniel chegou a trabalhar, fazer parte, né, de algumas montagens nossas do Grupo Aires. Seu Tomás? Seu Tomás ali, nosso cantaor, né? E aí Karina, né, vai para Recife. Karina vai para Recife. E aí me leva junto em 2011. É isso que eu chego aí na tua terrinha, boa demais, né? A partir de 2011... O primeiro foi o espetáculo da Luna Clara. Soneto de Luna Clara. Soneto de Luna Clara. Isso. Então, começamos Acho que foi 2012, né? 2012, 2013? Foi. Em 2011, inclusive, eu tive aí para um curso da Iara aí, né? Sim, eu lembro. Tem até uma fotona com todo mundo, assim, né? Seu Tomás também veio. Isso. Né? Ela deu Fandangos de Uelva, não foi? E que ele cantava também. Isso. Aí começamos a Karina começou a organizar, né, todo esse processo aí em Recife, e a nos levar... Já tinha aqui o Instituto Cervantes, né? Isso. Nessa época. Foi lá no Cervantes, inclusive, né? Que teve o curso da Iara, tal, que a gente começou a montar algumas coisas aí e tal. E nesse processo aí de Recife, né? Em 2015 vai ser um ano bem importante, né? Dessa nossa atividade aí em Recife, que é quando a gente concebe o espetáculo Bailaora. Então, o Bailaora foi um espetáculo, né, construído, né, sobre a obra de João Cabral de Melo Neto. Né? Aí o Rodrigo está dizendo aqui que lembro que escrevi um cordel para um dos projetos de Karina, foi o de João Cabral. Sim, foi o poema de João Cabral de Melo Neto, né? Que bom que tu está aqui, irmão. Grande abração, ó. Te amo. O Rodrigo fez, né, participou, escreveu um cordel, uma arte fantástica que ele tem, assim. Então nós montamos esse espetáculo Bailaora e, né, em 2015 aconteceu o Festival Internacional de Dança aí do Recife, né? E aí colocamos o Bailaora aí e tal, e logo depois, né, veio 22º Janeiro de Grandes Espetáculos. 22º Janeiro de Grandes Espetáculos. Eis o momento. 6 indicações, minha gente. 6 indicações. Pois é. Prêmio. Foi dos assim, quais 4 foram não esperávamos, premiados, né, uma receptividade, porque o Janeiro de Grandes Espetáculos, né, na época, assim, eu lembro que tinha o Grupo Corpo participando, né, foi várias companhias do Brasil inteiro, assim, fora o pessoal aí de internacional, fantástico, né? Muita gente boa aí em Pernambuco, assim, então a gente nem imaginava, no dia que a gente foi, né, colocar, no dia do espetáculo nosso, do Bailaora, é que a gente ficou sabendo, nos bastidores,
que tinha gente na plateia que ia julgar ali. A gente ficou meio sem entender, assim, mas julgar o quê? O que está acontecendo? Né? A gente não sabia que estava acontecendo o prêmio da Associação, né, dos Produtores de Arte de Pernambuco, né, o APACEP. Eles, né, estavam ali selecionando e tal. Aí a gente não sabia, mas vamos lá, vamos fazer nosso trabalho e tal, enfim, né? A gente não esperava muita coisa, né? Até porque estávamos indo ali com um flamenco, né? Com uma mescla, inclusive havia uma parte teatral ali, né? O Adriano montando toda uma parte cênica, enfim. Então foi muito diferente isso. E aí, no final do ano, que eles foram, né, falar sobre o prêmio, ficamos sabendo das indicações, né? E lá estava eu indicado na categoria Melhor Trilha Sonora para Espetáculo de Dança, né? Não esperava nada, ou seja, só indicação, pelo amor de Deus, né? Tinha um pessoal da terra aí e tal, eu não podia esperar muita coisa, claro. Mas, né, Você que foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Então, conseguimos aí, né, 4 prêmios, né? A Karina, né, como melhor dançarina, né? A Rafaela Vanderlei como dançarina como revelação, revelação, você, eu como, né, com melhor trilha para espetáculo de dança, foi algo incrível, né? Assim, eu chegar num outro estado, né, e ter esse tipo de reconhecimento foi realmente muito importante, assim, me mostrou que o caminho era esse, né, que de alguma forma eu estava conseguindo, né, trilhar um caminho e havendo uma compreensão, né, desse trabalho, né, graças tendo um a Deus. reconhecimento, né, dessa intuição também, né, que a gente sente que a coisa pode Não, pois é, ser então, criada de uma claro, outra, né, e isso é só a confirmação, né, do que não, pois é, então, aí merecido. foi um momento incrível, assim, né, de uma, na verdade, né, o coração de um trabalho em equipe, porque é o que eu acredito, né, é como eu trabalho, como eu gosto de trabalhar, não tenho muito essa coisa do solista, né? Eu, Exato. desde que comecei a trabalhar com dança lá atrás, né? E aí já são quase 28 anos nisso, né? Não tem nada que me dê mais prazer do que construir junto com a dança, de que estar nesse lugar, né? E Também amo o de uns trabalho anos para coletivo. cá, construindo, utilizando o flamenco como uma ferramenta de construção artística, porque, Tudo. né, toda a riqueza que existe no flamenco e a riqueza que existe na nossa Fala, própria conclui, cultura. conclui. Oi, tá me ouvindo? Então, conclui que aí eu vou te pedir um finalzinho, só que a gente já está finalizando, já temos 1 horinha de live, é que Nossa, passa muito passou rápido. rápido. Mas pode concluir para você, para a Não, gente é ir para isso, os né? momentos finais. Esse uso, né, de poder realmente construir, tratando, né, e com muito respeito essa arte flamenca e, claro, fazendo a tradição quando é necessário, mas também enxergando o flamenco como uma ferramenta poderosíssima, assim, e incrível de criação mesmo e de mescla com aquilo que temos de tão precioso que é a nossa cultura, que é muito rica e muito ibérica, né? Então, não tem como não dar certo, né? É isso. Exato, e tem muitas similaridades justamente por nascer dessas miscigenações, né? E a riqueza vem daí, né? Justamente desses cruzamentos, desses Claro, entrelaçamentos, desses relacionamentos de sim, tantas sim, outras culturas. com certeza. Olha, deixa eu falar aqui que pretos
Dolini, é isso? Ah, Calu, Preto? Carmen Preto. É, Calu, Calu. desculpa. Ô, Calu. Avisa que eu tô aqui Abração, também. abração, parceira. Bom demais. Calu, lá de Porto Alegre. Tem um grupo lindo lá. Trabalho belíssimo E que ela teve faz em Porto Alegre. Jocedete também, Ô, Edu, tia. nosso abraço. Linda tua história, maravilhosa. Muita gente Então, passando aqui, deixando um abraço para ti, ô, maravilha. recadinhos de amor, te amo. Ó, foi Rodrigo. E, Edu, para a gente finalizar, fora que eu queria falar também que aqui em Recife, Eduardo, quando veio, também interagiu com Mac Moro, guitarrista Sim, daqui, ô, né? Assim, quem parceiraço. estava na cena na época, Isso, Lucas Almeida, que hoje está em João Pessoa, sim. mas aqui os nordestinos se Maravilha. abraçando e fazendo também essa reunião que você chama Ah, tem para tudo acontecer. bons irmãos aí. Karina foi o grande elo, né, da gente. Na época aqui também, eu, Rafaela, Rose Rães, Fernanda Paulino, Juliana, também éramos da companhia de Karina. Então, o Eduardo sempre estava por aqui, né? Era o quintal. Fala a verdade, Edu, o Recife era seu quintal. Total. Nossa, que casa, que casa. Teve Vai Abrindo um Laura. parentezinho, né? Só relatar um momento também aí que eu tive com a Karina, né? Que houve um festival internacional aí em Olinda, né? E, nós fizemos um número de 20 minutos. Um número. Era para fazer um número com 20 minutos de duração, né? Então mesclamos aí algumas montagens nesse número e logo depois de nós veio o grande Naná Vasconcelos. Tivemos assim a Eita, oportunidade de subir ao mesmo palco que nossa. este grande gênio, Naná Vasconcelos, né? Que na época, inclusive, ele trouxe um trabalho com uma montagem audiovisual, algo assim incrível. Ele, um violoncelista, e atrás um telão e coisas acontecendo e eles interpretando aquilo né? Então foi também um momento mágico, muito bom para a gente, de expansão mesmo, né? De enxergar tantas possibilidades, porque eu vejo dessa forma, né? Eu não consigo conceber mais de outra maneira, né? Realmente trabalhar com a arte flamenca, não só na sua tradição, mas principalmente no seu potencial de mescla com outras culturas, com a nossa cultura brasileira e tão ibérica. Então, essa é a trajetória, humilde trajetória desse que vos falo. Oi, Edu. Agora eu fiquei com a garganta pigarrozinho. Eu esqueci de Helena Tomé, tá, minha gente? Também fazia parte da CIA. Sim. E deixa pra gente, Edu, uma mensagem para essa futura geração que tá vindo aí. O que é que você deixaria para mensagem para eles? Olha, enquanto músico, é sempre uma grande responsabilidade trabalhar com a arte, com a música, porque lidamos com as almas dos outros, né? Então temos que olhar para isso com muito cuidado, com muita responsabilidade e que isso, né, que aquilo que realizamos não é puramente para nós, mas tem endereço certo, né? Somos mensageiros, né? Estamos aí nessa missão. Então, para quem vai entrar na missão, assim, é acreditar, né? É buscar da alma, né? Mesmo com todos os desafios, mesmo com tudo que passamos, né? Que temos passado, mas acreditar que sim, a arte tem uma força, precisamos nos unir nessa força e que o flamenco, né? A arte flamenca, ela é uma arte que pode ampliar muito, né, as dimensões, auxiliar nas dimensões, em ampliar as dimensões da arte, né? E eu não falo só da música, mas da arte como um todo,
né, com tudo, com todas as concepções que existem hoje, né? O flamenco é uma ferramenta poderosíssima. E sim, é necessário entender essa ferramenta na sua tradição, né? Entender em todo o seu percurso histórico, né? Quem veio antes, quem veio fazendo, ou seja, entender isso e, né, vivenciar isso, né, e expandir, né? Porque a arte é puro movimento, ela não pode ficar reclusa, né? Ela precisa de expansão sempre, e é nosso papel também. Honrar a ancestralidade, né? Sempre, sempre. Dessa mãe. E pensar para diante, né? E colocar a arte para diante mesmo. Olê. Olê. Querido, muito obrigada, estou honradíssima. Né? Primeiro pelo convite da Penha, super agradecida, a Penha Flamenca Brasil, de poder entrevistá-lo. Eu quero agradecer, né, a Penha mais uma vez, porque teve aqueles, né, os momentos musicais, enfim, aquela junção com o baile, né? Agradecer a Penha por essa iniciativa, por né, buscar nos reunir nossas histórias, reunir o que existe de flamenco no país, que é precioso, e sim, né, podemos fazer um flamenco com a cara do Brasil, isso é possível, né? E agradeço muito a Penha e por esse presente que me deu, de ter você aí falando, conversando comigo hoje, que maravilha. Ô, Dani, prazerzaço. Eu que agradeço fazer parte, né, de toda essa construção dessa nossa identidade, né, do Flamengo brasileiro. Sim. Então, agradeço a todos que estiveram conosco, os que não puderam estar, podem ver, assistir a essa e as demais, né, que ficam gravadas no Instagram da Penha Flamenca Brasil. E é isso, só agradecer, gratidão por você estar aqui com a gente e uma boa noite a todos. Maravilha, boa noite a todos. Saudades obrigado imensas, pela presença de todos aí, pessoas queridíssimas desse meu percurso. Muitíssimo obrigado. Um beijo a todos. Obrigadíssimo. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.